Um bom dia, feliz sábado para você que veio aqui, está conosco presencialmente, a você também que nos assiste pelas redes sociais, que Deus abençoe você ricamente. Nós presenciamos louvores, entoamos louvores ao nosso Deus. As orações que fizemos aqui, os pedidos que foram apresentados, eu tenho certeza que assim como eu, você foi tocado. Porque nós precisamos realmente de Deus. Nós somos pessoas que vivem num mundo cheio de dificuldades e problemas. Mas isso não quer dizer que os problemas e as dificuldades são maiores que o nosso Deus. Crer em Deus é o fundamento da nossa fé e é o fundamento também a esperança que nós temos da sua volta, faz com que nos motiva a cada dia a trilharmos o rumo aqui nessa vida, não é verdade? Queridos, a mensagem de hoje é uma mensagem que tocou no meu coração. Ao fato de uma necessidade que o ser humano tem. Uma necessidade muito grande e profunda e que muitas vezes nós não sabemos aonde recorrer para saciar essa necessidade. Aí eu pergunto para vocês, se hoje você ganhasse 70 mil reais, o que você faria com isso? Eu tenho certeza que o Paulinho saberia onde investir. Não é verdade? Tivemos aí 4 domingos aí mostrando como investir o dinheiro, né? E eu vou ser sincero para vocês que eu comecei também meio na dúvida, meio no receio, né? Porque e hoje tudo digitalizado, tudo na palma da mão, tudo parece que meio complexo e duvidoso, mas estamos caminhando, né? A educação financeira é algo importante na vida do ser humano. Mas o que você faria com 70 mil reais? Aí já começa, eu pagaria tal coisa, faria tal viagem, compraria tal coisa. E investimento, aonde vai? Como você usaria esse dinheiro? Mas se eu trocasse o dinheiro por anos, se você ganhasse mais 70 anos, o que você faria com isso? Aí você fala, poxa, eu já tenho 50, mais 70 é muito tempo. Ah, eu tenho 18, 70, não, tá bom, dá para viver bastante. Mas o que você faria com esse tempo? Onde você investiria o seu tempo? Aonde você investiria o seu dinheiro para que fosse mais rentável para você? O seu tempo fosse de mais qualidade para você? O que você faria com isso? Nós não paramos muito para refletir sobre isso, né? Nós não planejamos, nós não investimos, nós simplesmente gostamos de viver o momento, porque parece que o momento é mais precioso, não é verdade? O futuro parece tão distante, e eu fico me pegando uns pensamentos assim, poxa, se eu tivesse feito isso há 5, 6 anos atrás, hoje eu já teria um resultado positivo. Se eu começasse a fazer isso anos atrás, e por que não agora? E por que não hoje? Nós protelamos muito para tomar decisões. Nós protelamos muito por fazer algo em prol da nossa espiritualidade e também da nossa vida aqui neste mundo. Mas aonde eu quero chegar? Nós perdemos a esperança de investir, em todos os aspectos. O ser humano hoje ele é muito seguro e inseguro no investimento porque não consegue ter uma projeção de uma segurança no futuro. Um exemplo que nós temos é quando nós tentamos investir e acontece alguma coisa conosco. O exemplo mais recente que nós temos é de Brumadinhos. Não é verdade? Brumadinho foi uma cidade assolada, destruída, muitas pessoas faleceram, pessoas perderam tudo que tinham, inclusive família, bens. Qual a esperança que essa pessoa que passa por esse tipo de situação tem? Qual é a projeção que ela pode fazer para o amanhã? E em nossa vida? Às vezes nós não passamos por uma dificuldade tão tensa como essa, mas um divórcio, um desemprego, a falta do salário atrasado, o que faz com que nós possamos ter mais esperança ou fazer uma projeção para o nosso futuro? As coisas ruins estão ao nosso redor constantemente e nos afligem, nos assolam. Nos movem a tomar decisões que muitas vezes nós não gostaríamos de tomar, nos movem a levar um desespero, uma depressão. Como lidar com a situação? Como projetar algo de melhor para o futuro? Deus, quando criou o ser humano, a ideia que ele tinha não era que chegasse a essa situação. Apesar de saber o que aconteceria com o ser humano se deixasse de estar próximo de Deus. O ser humano tem caminhado para uma situação
em que buscar a Deus é quase uma utopia e viver com as suas próprias forças é o que mais presta. Quão qualificado você é ou quão preparado você está para o amanhã? Que esperança você tem para o amanhã? Que projeção você fez para amanhã? Eu digo domingo, não estou dizendo amanhã futuro. Porque muitas vezes nós falamos assim, o meu amanhã pertence a Deus. Sim, ele pertence, mas quais planos você tem feito? Eu convido você ali a abrir a palavra de Deus no livro de Ruth. Ruth, capítulo 1. Enquanto abrimos o livro de Ruth, capítulo 1, quando você passa por dificuldade, qual é a primeira sensação que você tem? Qual é o primeiro impulso que você tem? Quando a dificuldade assola, bate a sua porta, você sente o desespero, você sente o desgosto, você sente a tristeza, a infelicidade. Qual é a primeira reação que você tem ao pensar no amanhã? Eu citei Brumadinho, mas porque é algo muito recente e forte e profundo. Mas no seu dia a dia, no seu cotidiano, o que você tem passado de dificuldade? Quão profundo tem sido a sua amargura de viver a realidade nua e crua que ela é? Porque é muito bom estar na casa de Deus, é ou não é? Quando você louva a Deus, você ora, busca, esperança enche o seu coração. Parece que uma qualidade de vida maior e superior está esperando por você. Mas quando que nós saímos daqui, ou de um lugar onde nós estamos em comunhão com Deus, parece que isso se esvai da nossa mão, parece que essa sensação sai logo do nosso coração e um frio toma conta. Quando eu estava lendo o livro de Ruth, eu percebi que Ruth também passou por uma situação muito parecida. Ruth, capítulo 1, verso 1, diz o seguinte: no tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, da cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome deste homem era Elimeleque e da sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Algumas versões falam 10 anos. Quando você vê uma família saindo de um lugar e vendo que há prosperidade em outro, isso é normal. Você vai buscar uma estabilidade, você tem que sustentar a sua família. Vocês sabiam que os moabitas e os israelitas eram próximos? Tinham uma proximidade familiar? Mas não seguiam o mesmo Deus. Os moabitas entraram para um caminho da idolatria, enquanto os israelitas permaneceram fiéis a Deus. Mas diz que naquela época o povo de Israel era governado pelos juízes. E o que é mais interessante, o que é muito interessante, quando o governo não segue o domínio de Deus, a Bíblia dá vários exemplos disso. Quando um governo não segue o plano de Deus e o propósito de Deus, o que acontece com esse governo? Ele decai, ele declina. A palavra de Deus fala que Deus dava a chuva de tempo em tempo, então a colheita era certa, o mantimento era certo. Mas a partir do momento em que os governantes de Israel começaram a distanciar dos caminhos de Deus, o que aconteceu com a nação? Começou a padecer, necessidade, não chovia, não nascia nada, não conseguiam plantar nada. Então a única solução era migrar. Elimeleque então viu que o Moabe era um país próspero e foram para lá, ele e sua família. E se você continuar lendo o livro de Ruth, você vê que, ao passar do tempo, Elimeleque veio a falecer. E os seus 2 filhos, então, os filhos de Noemi, casaram-se com 2 mulheres moabitas. O nome delas eram Orfa e Ruth. Pessoas que não tinham costume de adorar a Deus, pessoas pagãs, pessoas que viviam no lar onde Deus não era mencionado ou louvado, mas tinham seus deuses, entraram em comunhão com pessoas que adoravam o Deus vivo, o Deus verdadeiro. Mas o que é interessante era que Noemi e seus filhos eram estrangeiros na terra de Moabe. Eles não eram daquela terra. Então, ao casarem-se, passado algum tempo, os filhos de Noemi, então, Malom e Quilion, vieram a falecer.
Eu não sei se você tem noção do que era ser uma viúva e uma mulher solteira naquela época bíblica. A necessidade que essa mulher tinha, ela não conseguia arrumar emprego porque não era fornecido, não tinha o direito de trabalho, ela não tinha o direito de buscar sustento. A mulher era minimizada, a mulher não tinha valor. A única serventia que tinha a mulher era dar filhos ao marido, e principalmente homens, e também cuidar da casa. Cuidar que eu falo, fazer a alimentação, limpar a casa. Não tinha renda, não tinha sustento através da família. Dependia exclusivamente e inteiramente do homem essa responsabilidade. Então veja a situação em que Noemi estava. O seu esposo faleceu. Os seus 2 filhos, que eram a esperança de manter o sustento na casa, morreram também. Qual era a projeção de Noemi para o futuro? Como ela poderia viver sem ter o sustento? E já era de idade avançada. E se você continuar lendo o livro de Ruth, ela menciona a Noemi que ela chega para suas 2 noras e fala assim: queridas, voltem para as suas casas, porque eu não tenho condição de dar filhos para vocês. E mesmo se eu tivesse a gerar um, vocês não conseguiriam esperar suficientemente para casar com eles. A projeção de Noemi era só desgraça. Mas havia na cultura daquela época uma responsabilidade com as noras, delas sustentarem a viúva. Mas como? Se eram mulheres também, seguiam a mesma sina. 3 mulheres à deriva. E ela falou assim, então Noemi, com muita compaixão no seu coração, falou: queridas, voltem para os seus lares, casem-se novamente, achem maridos para que vocês possam ter uma vida digna. Me deixem voltar, porque ela recebeu notícias de que em Judá havia prosperado, estava começando a prosperar novamente. Então ela falou: eu vou voltar para lá, porque lá eu tenho parentes. Depois de muito insistir, Orfa se despede, chora e volta para casa. Mas uma pessoa não volta, e essa pessoa é Ruth. Eu gostaria que você lesse comigo no mesmo capítulo 1 de Ruth, só que no verso 16. Ruth, capítulo 1, verso 16. Porém, Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for, eu irei, e aonde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Quando você para e pensa assim, poxa, foi uma decisão sábia de Ruth, não é verdade? Acompanhar a sogra, porque tinha o peso de uma cultura que falava que ela tinha que apoiar a sogra em tudo. Mas, na verdade, não foi isso que moveu Ruth a ir junto com Noemi. Eu fico imaginando e, ao mesmo tempo, refletindo no comportamento que Noemi teve, para conseguir conquistar a fidelidade de Ruth. A única pessoa que exemplificava o caráter de Deus naquela família viva era Noemi. O que é interessante é que no livro de Ruth você não vê Noemi amaldiçoar ou amaldizer Deus. Você lê que Deus a castigou, é uma menção que ela faz. Mas, na verdade, não é castigo de Deus, porque Deus não se contenta quando nós padecemos. O que se torna maldição é quando nós não tomamos a vontade de Deus como sendo a nossa própria. Mas o que chamou a atenção de Ruth? A vida de Noemi. E eu quero ressaltar este personagem hoje. Noemi. A vida cristã que Noemi tinha fez com que Ruth se interessasse, se apaixonasse pelo Deus de Noemi. O que é fantástico, porque ela fala assim: não me proíbas. Em outras versões fala assim: não me rejeites, mas ela fala: não me proíbas. Eu estou indo com você, mesmo que você não queira. Aonde você for morar, eu vou. Aonde você morrer, eu vou morrer ali. E o seu Deus será o meu Deus. Ao Ruth tomar essa decisão, ela estava assumindo uma posição. Ela estava rejeitando tudo aquilo que era da casa dela, porque ela ainda estava em Moabe. Não havia adentrado no território de Israel. Não vou dizer que era a última chance, mas ela sabia o que ela estava deixando para trás. Sua família, seus amigos, o seu passado, a sua infância, tudo ela estava deixando para trás.
Ruth se comoveu da situação de Noemi. E Ruth acreditava no Deus de Noemi. Quantas coisas haviam acontecido, quantas tragédias haviam acontecido na vida dessa mulher, e mesmo assim ela se mantinha firme ao lado de Deus, com os propósitos de Deus implantados em seu coração. A vida de Noemi foi um exemplo fidedigno da presença de Deus na vida dela, e é por isso que Ruth não abandonou. Ruth insistiu em ficar, porque viu que mesmo estando numa situação deplorável, uma situação irreversível, assim por assim dizer, ela permaneceu estar fiel ali. Quantos de nós, na mesma situação, de pronto não falariam, não, beleza, eu vou voltar para casa mesmo, lá eu vou ter alguma coisa para mim, porque daqui para frente o negócio não vai rolar, não vai sair como eu gostaria. Eu não vou ser mais próspero, eu não vou ter comida, eu vou ter que mendigar, eu vou ter que buscar, eu vou ter que me humilhar. Ruth não usou isso como peso para tomar a decisão. Noemi nos dá um exemplo claro de como é ter uma vida com propósitos. Uma vida que nos demonstra atitude. Quando as provas batem à sua porta ou na minha porta, ou me incomodam, ou eu sofro com isso, o que você pensa? Você reflete sobre o assunto? Há duas perguntas que nós podemos fazer nesse momento. 2 questionamentos. O primeiro deles é: fui eu que permiti que isso acontecesse na minha vida? A segunda: ou foi Deus que permitiu que isso acontecesse na minha vida? Porque é fácil. Alguns dizem que a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, não é? É fácil você chegar para Deus e falar assim: Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse na minha vida? Nós não fazemos uma retrospectiva e vemos que, poxa, aquela decisão que eu tomei lá no passado está influenciando agora. Eu estou sofrendo por algo que eu fiz no passado. Não é culpa de Deus. Nós realmente devemos assumir aquilo que nos cabe, que é de responsabilidade nossa. Nós não devemos abrir mão das consequências que as nossas escolhas trazem. Os aspectos que nós carregamos hoje, culturalmente, nos meio que obriga a jogar a nossa responsabilidade para descanteio e seguir numa vida que seja mais próspera, não é verdade? Mas Deus não olha assim. Deus não vê por esse prisma. Mas nós vemos e culpamos a Deus por diversas tragédias, catástrofes, coisas ruins que acontecem em nossa vida. Só porque eu sou uma pessoa que sou fiel a Deus, que eu venho na casa de Deus os dias que são de culto, tenho lido a palavra de Deus, tenho orado, isso quer dizer que eu estou protegido contra tudo? Não, de forma alguma. Quando Jesus Cristo olhou para os seus discípulos e disse assim para o Pai: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas os livres do mal. Que mal é esse que Jesus se referia? Seria toda a tragédia e desavença? Que mal Jesus se referia ao dizer para Deus nos livrar deste mal? Será que seria da pobreza? Será que seria da infidelidade? Será que seria da doença? Será que seria... Nós temos uma visão muito errônea da palavra de Deus e da intenção da Bíblia para a nossa vida. Nós vivemos num contexto cultural que ele cega a visão bíblica e nos dá projeções e nos dá parâmetros terrenos. Quando a Bíblia fala de amor, que amor você pensa? Lógico que você vai pensar aquele amor que você é representado para você, que você sente. Mas, na verdade, não é. Então, quando Deus fala de mal, é que nos tira a vida eterna. Os aspectos que a Bíblia apresenta são todos referentes à salvação. Deus quer que nós tenhamos uma vida próspera? Amém por isso. Mas até onde isso vai afetar a sua espiritualidade e o seu relacionamento com Deus? Até onde as coisas que te envolvem, as pessoas que estão ao seu redor, influenciam o seu relacionamento com Deus? É por isso que quando estudamos a palavra de Deus, é algo mais profundo do que nós realmente pensamos. Nós andamos meio na superfície, nós não nos envolvemos. Nós temos um defeito que é não procurar de acordo com o que a palavra de Deus nos fornece realmente. A importância que cada um de nós tem para Deus é ímpar. Deus tem um cuidado e uma preocupação tanto comigo como com você. Apesar de vivermos num mundo cheio de pessoas, com um aglomerado de acontecimentos, Deus se preocupa, Deus vê, Deus olha, Deus sente o que nós sentimos.
Quando Noemi, na vivência dela aqui neste mundo, transpareceu para Ruth o que realmente o amor de Deus representa, o que realmente Deus é na vida dela, Ruth não tinha outra decisão a tomar. Noemi patenteou a sua vida a respeito das decisões que ela havia tomado e nas consequências que Deus havia de fazer na vida dela. Ao fazer essas duas perguntas, eu lembro de um personagem muito forte na Bíblia chamado Jó. E ele é critério e exemplo para todo tipo de sofrimento. O que Jó passou, o que Jó sentiu, só ele sabe, porque nós não estávamos na pele dele. É por isso que o exemplo de Jó cabe a nós hoje, porque eu não sinto o que passa na pele da minha esposa, e muito menos dos meus filhos. Eu sei o que se passa comigo, e Deus também o sabe. O que é interessante na vida de Jó é o que sobrou na vida de Jó. Qual foi a única coisa que sobrou na vida de Jó? O que sobrou? Sobrou a esposa de Jó. Ela foi levada? Não, ela ficou, não ficou? Chegou para ele e falou assim, amaldiçoa o seu Deus e faz o quê? E morre. Aí o que ele fala para ela? Sua louca. Mas, você fala como louca, é verdade, obrigado, Celso. Fala como louca. E o que acontece? Quando você vê que Deus abençoa novamente a vida de Jó, fala que ele casou de novo? Não fala. Eu fico imaginando assim, a Bíblia não menciona isso, mas a nossa mente trabalha um pouco além do que a palavra menciona. Eu fico imaginando assim que Jó e a esposa dele começaram assim nesse meado, assim, olhavam um para o outro, vai tadinho dele, não. Olha, eu não queria que você morresse de verdade, era só uma força de expressão, sabe? Você está tão coitadinho, vem cá. Aí Jó olhava, eu sei que você estava falando assim meio que louco, mas você não é muito louca não, você fica meio assim, mas você é gente boa, tal. E volta às pazes, o relacionamento é firma, e aí tem mais filhos. O que sobra para você quando a situação aperta? O que você tem em mãos, o que Deus te dá, que sobra na tua vida, que faz com que você reconstitua ela de novo. Você dá valor a isso? Você preza pelo que Deus te oferece? A nossa vida, ela é cercada de dificuldades, problemas e incertezas. Uma coisa que é certa na vida é que a vida ela é incerta. O amanhã nós não sabemos, daqui a pouco também não sabemos o que pode acontecer. A única certeza que a vida nos dá é que a vida é incerta. Voltando um pouco agora sobre Ruth e sobre Noemi. Se Noemi tivesse realmente agido como cada um de nós agiria, culpar Deus pela situação, não buscá-lo em oração, romper nosso relacionamento com Deus, como Ruth agiria? De logo, você, esse Deus está fazendo isso com Noemi, minha sogra querida, minha amada sogra? Não quero esse Deus. Eu vou buscar outra coisa. Esse Deus aí não serve porque ele não ama os seus filhos. Mas foi completamente ao contrário. E o que é interessante é que quando elas chegaram em Judá, o que aconteceu? As pessoas da vizinhança olharam para Noemi e falaram assim, olha, é Noemi que está voltando. E ela, escutando esse comentário, falou assim, não me chamem mais Noemi. Me chamem Mara, porque Deus amargou a minha vida. O nome naquela época tinha um significado muito forte com as pessoas. Tanto é que eu fui buscar o significado de Malom e Quilion. Vocês sabem o que significa Malom e Quilion? Enfermo, adoentado. Então, se no nome deles já tinham isso, tenho quase que plena certeza que eles morreram, não pela mão de Deus, mas por alguma doença que tinham neles. Então, Deus permitiu que eles morressem? Foi Deus que causou a morte? O resultado da nossa vida depende muito das nossas escolhas. Qual era o estilo de vida que eles tinham? Mas quando Noemi e Ruth entraram em Judá e viram a situação, Noemi falou assim, Deus amargou a minha vida. Até quando nós levamos e carregamos os fardos, o peso dos traumas, da dificuldade, da incapacidade? Até quando nós temos que levar isso? Quando Noemi vem e entra em Judá e começa a habitar lá em Judá, Deus faz algo miraculoso na vida delas.
Naquela época havia uma plantação e estava tendo o quê? O início da safra da cevada. Então, Ruth chega e fala para Noemi, olha, eu vou começar a pegar umas espigas para a gente poder se virar, como era costume naquela época. Ela foi então e achou uma plantação, escolheu a dedo, eu vou naquela plantação assim, parece melhor. Foi lá, começou a pegar cevada. Só que o que acontece? De quem era essa plantação? Chegou um certo homem chamado Boaz. Quem era Boaz? Gente boa? Muito. Mas ele era parente de Elimeleque. Eu pergunto para vocês, foi sorte que Ruth entrou no campo de Boaz? Ela nem conhecia a região, nem conhecia as pessoas que moravam lá. E ela chegando então na plantação de Boaz, os trabalhadores lá deixaram ela recolher. Boaz chega na plantação, cumprimenta os funcionários e fala assim, viu, mas quem é aquela moça lá que está colhendo cevada? Olha, aquela moça lá é Ruth, ela veio junto com Noemi. Tá bom. Aí Boaz chega em Ruth e fala assim, viu, querida, não vai em outro campo não, fica aqui. Eu já falei para os trabalhadores não te incomodarem, não te molestarem. Fica aqui. E vai atrás das moças que são minhas funcionárias que vão pegando as espigas. E qual foi uma ordem que Boaz deu aos seus funcionários? Viu, quando vocês estiverem colhendo as espigas, joga umas boas de vez em quando para ela lá, vai deixando algumas para o caminho. No livro de no livro de Levíticos, havia uma ordem direta de Deus para que sustentassem as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Então era costume, quando havia a época da colheita, as pessoas deixarem cair algumas coisas para essas pessoas sobreviverem. Era um costume e uma ordenança de Deus, para que as outras nações vissem a benevolência de Deus nessa nação. Então Ruth começou a começou a catar a cevada e levou. Só que Boaz fez o que com ela depois? Viu? Leva isso aqui para Noemi. Deu mais 25 quilos de cevada para ela levar nas costas até em casa. Chegando lá, Noemi perguntou, e aí, como é que foi seu dia? Ganhou alguma coisa para a gente comer? O que Ruth falou? Olha, eu fui na plantação de um senhor tão bom, que ele me deu mais 25 quilos para eu trazer aqui. Mas sabe quem é esse homem? Eu preciso saber quem que é. O nome dele, como é que é o nome dele? É Boaz. Boaz. Olha como Deus é bom para conosco, Ruth. Sabe quem é Boaz? Ele é um dos nossos resgatadores. Hoje você não sabe o que é isso, nem eu sabia, mas naquela época o valor disso era impagável. Sabe o que é um resgatador? É alguém que pertence à mesma família, que pode comprar o direito ou as terras, ou as propriedades da viúva. E a viúva pode ainda continuar tendo o seu sustento com uma pessoa digna. Resgatador. E o que é interessante é que Ruth seguia fielmente o que Noemi pedia para ela. Ruth, você vai fazer o seguinte. No final da colheita, Boaz vai lá, vai cuidar da colheita, tudo, ele vai dormir. A hora que você dormir, você vai, toma um banho, fica chique, bem perfumada, bem linda. Vai lá, deita nos pés dele e descobre o pé. Olha a sogrinha, hein? Olha o conselho de sogra, hein? Aí chegou lá, tá bom. Esperou ele deitar, foi lá, deitou nos pés dele e descobriu os pés dele. Aí o que acontece? Eu não sei vocês, mas se eu ficar com o pé descoberto de noite, o que me dá? Dá um frio, rapaz. Eu fui lá, né? Boaz foi, né? Boaz foi lá e levantou. No que ele levantou e acordou, o que ele viu? Uma mulher deitada no seu pé. Ele pergunta, quem é você? Sou eu, Ruth. Ah, Ruth. Olha, eu bem sei como você é. Deus te abençoou. E você tem um caráter tão bom que cuida e se importa com a sua sogra. O que você deseja, minha querida? Pode falar. O que você deseja? A Ruth fala para ele assim, casa comigo. Olha, Boaz falando, tem alguém que tem o direito de resgate na minha frente. Mas se ele não casar com você, eu caso. Aí Boaz falou para Ruth, só espera amanhecer, fica aqui, depois você vai embora. Mas vai na sordina para ninguém perceber que você esteve aqui, para manter a sua integridade, para manter a sua moral.
vai para casa, que eu dou um jeito nisso. Aí então na manhãzinha seguinte ela chega lá para Noemi desesperada. Mulher é fantástico, gente. Mulher, quando tem um plano e quer saber o que vai acontecer, ela fica naquela expectativa. E aí, o que aconteceu? Conta. Noemi estava lá ansiosa para saber o que tinha acontecido com Ruth. Então Ruth chegou lá e falou assim: olha, sogrinha querida do meu coração, eu fiz tudo o que você mandou, e sabe o que aconteceu? Boaz vai dar um jeito na nossa situação. Ele falou que se o rapaz que está na frente não casar, ele casa. Noemi falou assim: Rutinha, fica sossegada, porque hoje mesmo ele vai resolver o seu problema. De hoje não passa. A Bíblia fala que Boaz foi até o portão da cidade e, encontrando a pessoa que tinha o direito, eu achei interessante a palavra que é usada aqui na versão João Ferreira de Almeida, fala assim: ô fulano, chega aí. Aí falou assim, chegou, sentou. E o que era interessante é que naquela época, para se fechar um contrato, haviam testemunhas. 10 pessoas de renome na sociedade estavam presentes para eles fecharem o negócio. E Boaz chegou e falou assim: ó, você tem o direito a comprar as propriedades de Noemi, do nosso irmão Elimeleque. Você vai comprar? Lógico que eu compro. Pode deixar sossegado que eu compro. Mas tem uma questão aí. Você tem que casar com Ruth. E, peraí, aí já não, que daí vai comprometer tudo minha posse, tudo minha renda, eu vou ter que dividir e não vou querer. Tá bom, então você passa esse direito para mim? Boaz perguntou. Tá, passo. Aí o costume daquela época é tirar a sandália e colocar em cima da mesa. Então tá acordado, tá fechado, é isso que vai acontecer. E todo mundo como testemunha viu que Boaz foi, comprou as terras e casou com Ruth. Que reviravolta na vida dessa moça, na verdade. Que situação, saindo da miséria, do nada, da projeção para um futuro só de desgraça, só de miséria, agora estando casada com uma pessoa importante da cidade e não era pobre. O que eu acho interessante é que Boaz chega para Ruth e fala assim: ó, você é bem-aventurada porque você não foi buscar os jovens. Boaz não era mocinho, Boaz já tinha uma certa idade. E por que Ruth se interessou por Boaz? Na verdade, Ruth se interessou por Boaz? Em quem ela estava pensando quando casou com Boaz? Noemi. Ruth não estava pensando nela, estava pensando em Noemi. Todo o trajeto de Moabe até Judá foi por causa de Noemi. Queridos, qual foi a impressão que essa mulher deixou na vida de Ruth? Fantástico! Uma mulher muda toda a trajetória da sua vida por causa da sogra. Eu gosto muito da minha sogra, viu, gente? Não estou falando mal das sogras, não. Mas por causa de uma outra mulher que cria num Deus que não era o dela, que tinha um ritual na casa que não era igual ao dela, que tinha tudo diferente. Noemi transformou a vida de Ruth por causa da sua espiritualidade, do seu relacionamento com Deus. Essa mulher foi fantástica na vida de Ruth. Transformou completamente a vida dela. E foi por causa de Noemi que Ruth passou tudo o que ela passou. Ruth podia voltar para Moabe. Não precisava ficar catando espiga. Não precisava ficar passando madrugada. Às vezes ser vista e ser julgada como uma mulher de moral duvidosa. Poderia ou não poderia? Sim. Mas ela não pesou isso. É por isso que Boaz fala assim: você não escolheu uma pessoa jovem, nem rica nem pobre. Você escolheu agradar a sua sogra. Então você é digna de ter o melhor. Foi por isso que Boaz se casou com Ruth. Os propósitos de Deus são muito, muito, muito maiores do que os nossos. Quando você para pensar em todo o sofrimento que você teve, que lição você tira? Em que situação você se encontra ao passar por todo esse tipo de dificuldade? Qual a esperança pode brotar no seu coração quando tudo parece que está ruindo e sendo destruído na sua frente? Ruth não olhou para trás, Ruth olhou para cima. Porque o Deus de Noemi era o Deus de Ruth. Quantas pessoas podem olhar para mim e podem olhar para você e dizer assim: eu quero seguir o seu Deus, porque o seu Deus agora vai ser o meu Deus. Como tem sido a nossa vida de lutas e labutas nessa terra? De derrotas, de perdas. Como tem sido? Como nós lidamos com esse tipo de situação? Não é porque, friso, não é porque eu sou filho de Deus, uma pessoa que tem dado dízimo e oferta todinho certinho, tenho feito ano bíblico todo ano, tenho sido bondoso para com as pessoas, que isso vai me livrar
das dificuldades, das tragédias e, inclusive, a morte. O projeto de Deus para mim e para você se encontra no céu. Qual foi a promessa que ele fez aos seus discípulos? Eu vou. E vou fazer o quê? Preparar lugar. E quando eu deixar tudo prontinho, o que eu vou fazer? Eu volto. Eu volto para pegar vocês. Eu volto porque eu quero que aonde eu estiver, que vocês estejam também. Eu fico imaginando que essa promessa para nós hoje não tem tanto significado como tinha no tempo dos discípulos. Porque nós não tivemos aquela vivência pessoal de segurar a mão de Cristo, de tocar no seu manto, de ouvir as palavras direto da sua boca, ver os milagres acontecendo vividamente. Nós não temos essa experiência. Mas o que é mais importante, o justo viverá pelo quê? Pela fé. Você crê que Deus pode fazer maravilhas na sua vida? Amém por isso. Mas devemos ter em quê em primeiro lugar? O propósito de Deus na minha vida. Porque o restante Deus acrescentará. E se não for nesse momento, nós temos a glória futura. Aí sim, isso é eterno, isso é de direito de todo crente e de todo aquele que acredita em Deus. Aceita o sacrifício de Jesus Cristo. Então, se hoje você está passando por dificuldade, querido, ora a Deus, peça força, peça paciência, peça sabedoria. Se agarre nas mãos de Deus, porque Ele nunca nos abandona. Todo o trajeto de Noemi, ela chega no fim da vida, ela chega contente, ela chega realizada. Apesar de ter passado por todo esse tipo de amargura e tristeza, ela chega realizada. E a palavra de Deus fala sobre isso, sobre essa realização. Ruth, capítulo 4, verso 17. Ruth, capítulo 4, 17, fala assim: ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi. Ele deram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de? E Jessé foi pai de? Olha que honra. Hoje, o personagem, a pessoa de Davi, tem um valor fundamental na fé dos israelitas, dos israelenses. Filho de Davi, filho de Davi. Ruth fazia parte do povo de Israel, do povo judeu? Não. Era estrangeira, moabita. Mas Deus colocou ela na onde? Na genealogia de quem? Eu ia chegar lá, mas você já falou, né? Primeiramente de Davi. E logo depois de quem? De Jesus. Mas não foi só ela, na verdade. Teve outra também que teve acesso a essa genealogia. Quem foi? Raabe, que veio antes de Ruth. Queridos, Deus tem um propósito para mim e para a sua vida. E eu tenho certeza que os propósitos dele são muito maiores do que eu posso imaginar para mim. E você também. Deus quer fazer maravilhas em nosso meio. Deus quer fazer maravilhas na minha vida, na sua vida. Mas sabe para quê? Para a honra e glória dele, não minha. Não adianta eu querer ser grande, glorioso com as próprias mãos, sem sequer espelhar Deus ou Cristo. A vida de Noemi foi uma vida intensa ao lado de Deus. Foi por isso que Ruth não adiou. Ela não demorou em tomar uma decisão. De pronto, ela falou assim: eu vou te seguir. Porque ela já tinha decidido. Logo na primeira vez que Noemi fala assim: viu, vão para suas casas? Ruth falou: eu não vou. Na segunda vez, não vou. Na terceira vez que Orfa foi embora, eu não vou. Aí na quarta vez, ela falou assim: ó, não me obrigues, eu não vou. Eu vou ficar com você. Essa é a decisão que nós devemos ter ao lado de Cristo. Eu não saio do seu lado nunca. Eu tenho que estar do lado de Deus, porque estar do lado de Deus é o melhor. Pode parecer que não, para este mundo. Os nossos olhares têm que parar de ter comparação com a nossa cultura, querido. Nós temos que olhar a cultura celestial. E cada vez que uma repreensão vem na palavra de Deus, é para engrandecimento de Deus e para ensinamento meu de andar nos caminhos dele. Não adianta, se Deus manda uma aprovação, tem um ensino atrás disso. Se as consequências negativas que eu estou colhendo agora são das minhas escolhas passadas, eu tenho que aprender com elas e mudar a minha rotina. Mas se eu vejo atrás, se eu vejo que não fui eu que provoquei isso, mas Deus que permitiu que acontecesse, Deus tem um propósito para a minha vida. E Deus tem um propósito para a sua vida. Eu quero encerrar lendo Deuteronômios. Deuteronômio capítulo 30.
Deuteronômio 30, verso 15 e depois o verso 19. Deuteronômio 30, versos primeiramente 15 e depois 19. Aqui fala assim: hoje estou deixando a vocês escolham entre bem e mal, entre vida e morte. Deus hoje disponibiliza para nós escolhas. O verso 19. Neste dia chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Em prova de múltipla escolha, Deus já te dá a resposta. Eu te dou a vida e a morte, bênção e maldição. Querido, escolha a vida. Escolha a vida. E aonde está a vida? Aonde? Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a nossa conexão com Deus. Querido, meu querido e minha querida, Deus se importa com o seu futuro. Deus se importa com o seu presente. Deus está ao seu lado no momento de dificuldade e provação. Ele te ampara, Ele te cuida. Mas tenha fé e perseverança no relacionamento com Ele. Porque as demais coisas deste mundo vos serão acrescentadas de acordo com a necessidade de Deus. O que mais importa para Deus é ter a mim e a você junto com Ele no céu. É o que mais importa. Porque Deus está saudoso de ter a sua criação, obra-prima das suas mãos junto com Ele. Deus não suporta essa distância. Deus fica impaciente. Se você começar a ler o Apocalipse, como nós vemos hoje cedo, sobre os 7 selos e 7 igrejas, nós vemos que o plano de Deus tem um único propósito: salvar o ser humano. Tirar ele desse lamaçal de desgraça que o pecado trouxe. Você vive num mundo igual eu, que tem dificuldade, tem doença, tem morte, tem tudo de coisa ruim. Tem. Mas não foi o plano original de Deus. Queridos, pegue na mão de Deus. Segure firmemente, exercite a tua fé, creia que Ele está junto contigo, porque, afirmo, Ele fará maravilhas na sua vida. As maravilhas que Deus faz é transformar o meu coração e o seu coração, porque o nosso coração de pedra, Deus quer pôr um coração de carne, nos dar a sensibilidade da presença de Deus em nossa vida. Compartilhe essa bênção com as pessoas que estão ao seu redor. Mostrem a elas quão Deus é amoroso, quanto Deus se preocupa com cada um de nós e quanto Ele está disposto a nos ajudar. Compartilhe, mostre, seja uma Noemi para as pessoas, porque elas olharão para você, olharão para mim, andarão conosco e falarão assim: o seu Deus é o meu Deus. Aonde você for eu irei. Porque eu sei que aonde você for, Deus está junto. Deus está abrindo portas. Deus está amparando e Deus está protegendo. Queridos, vamos colocar em pé. Pai eterno, obrigado, Senhor, muito obrigado. Louvado seja o Teu nome, Pai, pela esperança que o Senhor coloca em nossos corações. Mas essa esperança não deve ser uma esperança vã, de termos simplesmente um vislumbre, uma visão da nossa cultura, do nosso ao redor, mas que seja uma visão celestial, que o propósito do céu possa ser colocado em nosso coração e vivamos um relacionamento mais vivo, mais íntegro e mais penetrante. Eu sei que o Senhor sente falta dos seus filhos. Coloca essa saudade em nosso coração. Coloca, Senhor, essa necessidade de estarmos juntos contigo, para que possamos trilhar nesse caminho como exemplos de cristãos fiéis a Ti. Que possamos transparecer Jesus Cristo para as pessoas. Que possamos transparecer a Tua bondade, o Teu amor, a Tua benignidade, a Tua longanimidade, o Teu perdão, a Tua aceitação para as pessoas. E assim possamos influenciá-las, Pai,
para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Senhor, cada pessoa que veio aqui hoje. Abençoa cada família representada. Nos dá força, Senhor, nos dá esperança, nos dá motivação para continuarmos mais um dia neste mundo. E que possamos, Pai, a cada dia vivido, estarmos contando contagem regressiva para estarmos próximos de Ti, junto nas mansões celestiais. Aguardamos a Tua volta, ó Pai. Prepara o nosso coração, Senhor. Nos unja com Teu Espírito, porque somente através dEle nós andaremos na Tua luz. Muito obrigado, Pai, por essa bênção. Perdoa, Pai, por favor, os nossos pecados. E pedimos, não merecendo, mas através do sangue remidor de pecados, vertido na cruz do Calvário, do Seu Filho Jesus Cristo. É nele que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor.